Em nome da Sociedade Brasileira de Radioterapia, eu agradeço pelo convite, parabenizo a SBOC na pessoa do Dr. Alexandre Ferreira e, vou falar um pouco para vocês hoje sobre radioterapia, modalidades e segurança em tempos, principalmente em tempos de Covid. Lembrando que a pandemia começou na China em dezembro do ano passado, mas no mundo hoje já são mais de 60 milhões de casos de Covid e em torno de 1,5 milhão de mortes. No Brasil, mais de 6 milhões de casos e mais de 170 mil mortes. Então, nós temos um mapa mundi já pintado pelo Covid em todos os continentes. A radioterapia, todos os colegas médicos sabem que pode ser um tratamento exclusivo, administrado concomitante a agentes sistêmicos, preceder ou suceder, né, a cirurgia para minimizar a chance de doença microscópica e como tratamento paliativo. A duração do tratamento pode variar bastante, desde um dia até 8 semanas diárias de radiação. Então, esse tempo total de radioterapia é bastante emblemático, principalmente em tempos de Covid, onde nós tentamos minimizar ao máximo a exposição das pessoas e principalmente dos pacientes de câncer. As técnicas possíveis variam bastante, desde 2D, a radioterapia convencional, a 3D, onde começamos a usar a tomografia como método de planejamento, a radioterapia com intensidade modulada, guiada por imagem, ainda temos a braquiterapia e outras modalidades de tratamento. No começo da pandemia, a Sociedade Brasileira de Radioterapia publicou essas recomendações para os serviços e para os especialistas. Eu não vou ler todas as recomendações, apenas ressalvar alguns pontos. Lembrar que os pacientes em radioterapia não necessariamente estarão imunossuprimidos, eles estarão sim quando, como eu disse há pouco, estiverem associados, podem potencialmente estar quando associados à terapia sistêmica, mas exclusivamente pela radioterapia, a gente precisa lembrar que não é um motivo claro de sempre de imunossupressão. E a recomendação é não interromper os tratamentos oncológicos em tempos de Covid, até porque a gente sabe que o não tratamento aumenta em absoluta a mortalidade dos pacientes, quando comparado mesmo ao próprio Covid, com a mortalidade, apesar de uma incidência e de um contágio bastante rápido e, obviamente, exigir todos esses cuidados, a mortalidade, quando comparado ao câncer, é bastante menor. Limitar o número de acompanhantes nas consultas e tratamentos, isso aqui é uma coisa que dói bastante para o médico, porque age justamente na humanização. O paciente, no momento delicado da consulta, quer ter o seu acompanhante para dar força, enfim, auxiliar naquela proposta, e a gente, infelizmente, tem que limitar isso, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Radioterapia, adiar consultas de segmento clínico, obviamente que isso é critério médico, sempre que possível, para estimular também o menor fluxo de pessoas nos serviços de radioterapia, que se encontram, na sua maior parte, em regime intra-hospitalar. A organização das agendas de tratamento, de modo a aumentar o intervalo entre os tratamentos e, com isso, reduzir o número de pacientes em sala de espera. Isso daqui é bastante emblemático também, eu diria, porque em um país onde em torno de 50% da população que precisa não tem radioterapia e os serviços que existem enfrentam filas quilométricas e uma demanda extremamente aumentada, é difícil você pensar em aumentar o intervalo entre os tratamentos. Adiar o início de tratamentos de baixo risco, por exemplo, em câncer de próstata, hoje a gente já pratica bastante até o Activity Surveillance, que é o observar, né, e postergar esse tratamento da doença de baixo risco quando necessário, e em outras doenças também pode ser considerado. Bom, a Sociedade Brasileira de Radioterapia promoveu um estudo onde encaminhamos para as clínicas brasileiras, foram 284 serviços que foram encaminhados
esse checklist para a gente poder, de perguntas, na verdade, para a gente entender como que os serviços estão se comportando diante da pandemia. 126 respondedores nós tivemos, e o time do estudo foi de maio a junho de 2020. E vejam que os 4 cantos do Brasil, nós tivemos respondedores, obviamente que mais na região sudeste, porque nós temos uma concentração maior de aparelhos na região sudeste. Os serviços variaram bastante, desde serviços pequenos de 1 a 50 pacientes, até serviços grandes, acima de 50 pacientes, e foram serviços bastante variados, desde serviços 100% SUS a 100% da saúde suplementar, a maioria deles serviços mistos, muito representados aqui pelos hospitais filantrópicos. Interessante que 6 a cada 10 serviços registraram queda do número de pacientes. E atentem, 15% dos serviços apresentaram queda maior que 50%. E um dado interessante é que essa queda não foi vista apenas nos serviços que tratam pacientes do SUS, mas também pacientes que cuidam da saúde suplementar, os serviços que tratam da saúde suplementar. As causas dessa queda apontada pelos serviços foi um pouco por postergar, realmente conseguindo as orientações da própria sociedade, postergar a radioterapia, o medo do paciente, de familiares em realizar o tratamento. Isso aqui foi bastante incidente, 38% citaram essa causa. E o que preocupa, de fato, mais do que tudo isso, está aqui a redução no diagnóstico de novos casos de câncer. Isso daqui amedronta um pouco quando se fala, amedronta muito quando se fala de uma patologia que é tempo dependente. A gente não está nós não estamos fazendo, de fato, o diagnóstico, uma coisa que preocupa bastante. Eu ouvi colegas falarem sobre o tumor de colo uterino. Eu atendo 80%, quase 90%, mais de 80% de pacientes SUS, e eu tenho percebido isso no meu consultório, certamente vocês também têm percebido, já começaram a chegar doenças mais avançadas, e isso é extremamente deletério em sobrevida para essa população. Bom, medidas de prevenção adotadas pelos serviços de radioterapia, seguindo também as recomendações, intensificação das medidas de higiene e limpeza, medidas de distanciamento, utilização de EPIs, restrição de acesso, mudança das práticas de rotina. Aqui eu chamo a atenção para o hipofracionamento, ou seja, redução do tempo total de tratamento e aumento da dose fração. Isso é bastante importante quando se pensa em redução de fluxo de pacientes e mais, tratar um volume maior de pacientes em um país onde eu mais uma vez saliento que falta acesso ao tratamento por uma escala bastante importante da população. O monitoramento do acesso, postergar o início da radioterapia, testagem de colaboradores e pacientes. Houve um incremento no hipofracionamento importante no país, tá? Cerca de 77,8% dos serviços apontaram que estavam fazendo hipofracionamento como medida de redução realmente do tempo de tratamento total, exposição ao Covid, e a gente vê aqui que mama, metástase óssea e metástase cerebral foram os carros-chefes desses hipofracionamentos. E nós temos vários estudos na literatura que sustentam essa indicação para mama, para tumores de próstata, tumores de reto, para tumores, para metástases cerebrais, enfim, é uma literatura bastante rica que sustenta o uso do hipofracionamento. A telemedicina também veio em voga agora bastante forte, né? Um tema bastante controverso antes da pandemia. Eu acredito que as sociedades médicas tinham muitas restrições em relação a isso, e agora com a pandemia tornou-se uma ferramenta importante na proximidade dos pacientes, e ela tem sido utilizada pelos nossos especialistas, aí, enfim, via Zoom, como estamos fazendo aqui agora, telemedicina, contatos telefônicos, mídias sociais e etc.
Vamos lembrar mais uma vez que essa escassez de acesso à radioterapia é talvez o grande problema no Brasil hoje. Em torno de mais de 50% dos brasileiros têm dificuldade de acesso à radioterapia. E atentem para esse dado, é bastante relevante isso. Alguns brasileiros precisam percorrer cerca de 1.600 quilômetros para ter acesso à radioterapia. Isso é um dado bastante importante. A média de distância percorrida pelos brasileiros para ter acesso à radioterapia é de 72 quilômetros no Sistema Único de Saúde. Esse estudo mostrou, novamente, que 15% dos serviços tiveram uma redução maior que 50%, 78% dos serviços estão indicando hipofracionamento. Isso é um dado bastante relevante e animador até para o momento pós-pandemia. Mais uma vez, com o hipofracionamento, nós conseguimos tratar mais pacientes com a mesma máquina, e isso certamente aumenta o acesso dos pacientes, principalmente em um cenário tão preocupante, onde o acesso é tão ruim. 50% é o déficit de equipamentos no país, em relação ao número de equipamentos, né? E 5.000 mortes diretas pela falta de radioterapia para os 5 principais tumores. Então, isso é bastante preocupante. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês em nome da SBRT. Parabenizo novamente aqui a SBCO, e é uma honra para mim estar aqui numa mesa com colegas tão ilustres e importantes quanto os senhores. É realmente um prazer bastante grande no dia de hoje compartilhar com vocês um pouco da experiência da radioterapia. Muito obrigado por estar aqui.